Olá, estimados irmãos e amigos, como vocês estão? Estou de volta para mais uma mensagem. E o tema de hoje está baseado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Dr. Lucas, capítulo 7, e o versículo 13, que diz assim: E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Meus amigos, eu gostaria de meditar convosco hoje sobre o tema: quando o pedido é para não chorar, mas a situação é uma cacimba de lágrimas. Quando o pedido é para não chorar, mas a situação é uma cacimba de lágrimas. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, acho pertinente esclarecer um pouco acerca do termo cacimba, que parece um pouco defasado ou remoto para alguns de idade mais tenra. O termo cacimba, utilizada principalmente nos povoados, zona rural, antigamente, fala-se de um buraco subterrâneo utilizado para retirar-se água, também conhecida como cisterna. Baseado-se na minha própria experiência, existem aquelas cacimbas com maiores profundidades e outras mais acessíveis. Por exemplo, nas roças dos meus avós, antigamente existia a chamada cacimbinha, do lado da roça do meu avô Vital, que essa era mais rasa, era apenas as escavações e caminhando mesmo em pilares chegava a água. Já do outro lado do meu outro avô, Hermiro, existia a cacimba maior, com maior profundidade, ou a cacimbona, e para ter acesso à água tinha que ser através do chamado carretel. Feita esta observação, vamos mais uma vez lembrar o nosso tema? Quando o pedido é para não chorar, mas a situação é uma cacimba de lágrimas. Meus amigos, nós lemos uma passagem bastante conhecida para aqueles que estudam as Sagradas Escrituras. Para quem não está muito habituado às leituras bíblicas, aqui fala-se da história de uma viúva que estava indo sepultar seu filho, sua única esperança, digamos assim. Mas ela teve um encontro com aquele homem que é a vida, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E a partir dali, o desfecho de sua história foi bem melhor do que todos aqueles que estavam velando o seu filho esperavam. Quando se fala não chora, espera-se que alguém dê uma alternativa. Não basta, portanto, dizer não chore e encerrar-se por aí. Geralmente, quando dizemos para alguém que está em aflição não chore, apresentamos ou temos pelo menos a intenção de apresentar alguma alternativa. E foi assim que nós vamos ver o desfecho deste episódio envolvendo esta viúva chamada Viúva de Naim. Mas antes de concluir este episódio, resta-nos também fazer um apanhado no Antigo Testamento, na vida de homens que passaram por situações difíceis que parecia assim uma cacimba de lágrimas, porque envolvia sofrimento, dores ou perdas. Inicialmente faço menção ao que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Lembro-vos que Josué estava diante de um desafio gigantesco. Ele havia perdido o seu líder, Moisés. Josué tinha andado 40 anos aproximadamente com Moisés e certamente tinha a esperança de entrarem na terra prometida de mãos dadas, juntos no mesmo propósito. Mas, por permissão de Deus, aprove que Moisés não concluísse o percurso e Josué foi o escolhido para ser o seu sucessor. Imagine então, ele estava sentindo a ausência do seu líder. Certamente a situação era para o choro, porque a sua expectativa
toda a sua história de vida, vivida ao lado de Moisés, agora foi impactada pela ausência desse grande líder. Mas Deus chega para Josué e diz: não temas, não tenha medo, não se assuste. É você que vai fazer esse povo herdar a terra prometida. E assim Josué limpou as suas lágrimas, deixou o choro de lado e foi para o desafio. Mesmo diante de uma situação que parecia uma cacimba de lágrimas, Josué organizou o povo, preparou o povo para atravessar o Jordão, e eles foram vitoriosos até alcançar o objetivo, que foi o ingresso na terra prometida. Ainda no Antigo Testamento, quando fala-se de situação para lamentar, para chorar, agora num contexto um pouco diferenciado, lembro-me de Isaías capítulo 6, versículo 5, que diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, numa visão, viu o Senhor, viu os anjos de Deus, e quando ele observou-se naquela visão, no seu estado de pecado, ele disse: ai de mim, que vou morrer, porque eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ouvi Deus desta natureza, agora eu não suporto. Mas no meio daquela situação deplorável para ele, ele percebeu que um anjo de Deus, através de uma brasa viva, tocou os seus lábios, mudou a sua situação. E quando a gente vai para o versículo 8 deste mesmo capítulo de Isaías, quando ele ouviu a voz do Senhor dizendo: quem é que eu enviarei? A quem hei de enviar? Ele disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. A situação dele foi mudada e a partir dali ele dedicou-se ao ministério profético. Meus amigos, as situações que nós passamos, por mais que pareça um poço, uma cacimba de lágrimas, ela não é o fim da nossa trajetória, da nossa vida. Podemos ter acesso à solução prevista por Deus para estes momentos difíceis. Voltando agora para o episódio da viúva de Naim. Ela estava com o coração partido, tinha motivo para chorar, mas Jesus chega para ela e diz: não chores. Quando Jesus diz não chore, certamente ele tinha a alternativa para mudar a trajetória, para mudar o desfecho daquela situação. E foi o que aconteceu. Ele tocou no esquife, mandou o menino levantar e logo o moço ressuscitou. E todos se maravilharam, dizendo: realmente um profeta se levantou entre nós. Jesus mudou a situação daquela pobre viúva, mudou o estado daquela pobre mulher e deu a ela de volta a esperança, deu a ela de volta a expectativa de uma vida melhor. Afinal de contas, ela estava ficando solitária, mas depois daquele episódio, depois do milagre realizado por Deus, a trajetória dela foi mudada. Hoje, nós vivemos em um mundo repleto de tristeza, um mundo repleto de situações que nos fazem chorar, mas não podemos nos esquecer que há esperança, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da adversidade. Não podemos nos esquecer que há uma esperança, mesmo quando tudo parece ser uma cacimba de lágrimas. Deus tem um consolo para nós. É óbvio que teremos que conviver com as dores, com as perdas da vida, e não quer dizer que Cristo vem aqui ressuscitar todo mundo, vai morrer e ressuscitar por enquanto. Nós temos uma esperança futura. Jesus não está aqui para ressuscitar a todos literalmente, e nem fez isso todos em vida. Por exemplo, ele não ressuscitou João Batista. Ou seja, então temos que entender o seguinte: existem situações que aparentemente são cacimba de lágrimas, mas nós temos alternativas, soluções efetivas que Deus já providenciou para nós. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Veja o que diz primeira carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo, que diz assim: não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
Aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Amigo, por mais triste que seja a situação, por mais desafiadora, não podemos perder a esperança. Deus já providenciou o consolo que nós precisamos para vencer toda e qualquer situação, por mais que seja difícil, por mais que seja dolorida, desafiadora. Nós hoje podemos contar com o consolo do Espírito Santo de Deus. Obviamente, nós teremos que conviver enquanto estivermos nessa terra com dores, tristezas, desgosto, mortes. Isso faz parte da vida humana, mas há uma promessa de vida eterna e há a certeza de que um dia Deus mudará a nossa situação. Veja, por exemplo, o que diz agora no último livro que está na Bíblia Sagrada, que traz o nome Apocalipse, capítulo 21, o versículo de número 4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, por mais que a situação pareça ser uma cacimba de lágrimas, nós temos a esperança que Cristo é o nosso refúgio, Cristo é o nosso auxiliador e não estamos sozinhos. Portanto, sei que não é fácil ter que conviver com situações dessa natureza, como estamos falando. Você está vivendo à beira de uma cacimba de lágrimas, motivos que podem te levar a chorar, a lamentar, a prantear, mas é momento de enfrentarmos esta situação, certo de que Deus está conosco, Deus está com você, e essa cacimba de lágrimas não vai perdurar. Vai chegar o momento em que a resposta de Deus, em que o consolo de Deus será maior na tua vida do que o motivo que você tem para chorar. Você tem motivos para sair dessa situação, porque a força que vem de Deus é o que te move, é o que te leva para fora e faz você viver melhor. Deus te abençoe e que, independente da situação que você esteja vivendo, encontre força nele, encontre refúgio nele e saiba, com Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, quando a situação aparentemente é uma cacimba de lágrimas, nós temos a providência de Deus para mesmo assim continuar sorrindo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.